num estádio de futebol, os agricultores do Rio Grande do Sul. Fui. Quem é que estava lá? Não era Pedro Simões? Era, pronto. É um cara que se identifica com a maioria absoluta dos agricultores do Rio Grande do Sul, pode ser, sem dúvida alguma, ministro da Agricultura. Você tem razão. Aí sai Pedro Simões, tomou um susto, quase morre. Queria ser. Aí deu o negócio ainda de Harry Júnior, né? Por isso que houve. Aí outra coisa, a briga para ter que ser comandante para a Força Aérea. Ele disse, deu um jeito para ele querer. Eu fui a Vera Branca, que era muito grande. E Vera tinha uma influência grande e convenceu a força dos ministros. Quer dizer, eu saí por aí. Eu soube que era ministro quando foi anunciado. E os candidatos Ele nunca ao me- Ministério da Justiça, ninguém disputando esse cargo. Tinha muita gente. E ele nunca te perguntou sobre quem Não, é que não. gostaria. Você acha que ele já tinha guardado para você? Eu acho que sim, porque o Ministério da Justiça para ele não era o ministro da Justiça, era o coordenador político do governo, que ele tinha sido no governo de Jean. João Goulart, sim. Exatamente. Tradicionalmente no Brasil, o Ministério da Justiça se ocupa disso. Enfim, se ocupava. Já ocupava fundamentalmente Não, deixa eu quero que mudar um pouco do assunto. Nessa época, lendo o seu mas livro, vai continuar com o político. mas veja, na época, lendo o seu livro, eu corri que parte da minha geração estava metido em movimentos políticos muito mais radicais. Embora uma parte tivesse também o movimento estudantil, tinha uma esquerda que a gente pode chamar esquerda radical. Qual era a relação, como os autênticos avaliavam a prática dessa esquerda radical? Uma delas, inclusive, a luta armada, etc. Como é que vocês avaliavam na época? Qual era a relação que tinham? Ora, o contato nosso era pequeno com a pessoa, mas tinham muitos e tinham amigos e companheiros. Agora, houve fatos incríveis no processo durante esse. Comigo aconteceu um fato que até hoje eu me arrepio, assim, exatamente. É que o doutor Pedroso era líder do MDB. No primeiro ano de mandato dele, e eu era vice-líder dele. Ele me chamou um dia de manhã. Disse, Fernando, vá me dar vacina. E vai baixar as passagens. Faça um pouco. Eu preciso que você converse com uma pessoa. Agora não diga nem a mais. O que é que eu vou fazer? Você vai fazer, vai perguntar. Aí eu disse para ele, se é verdade que ela sabe que Rubem está vivo. Os pais da esposa de Rubens Aí Rubens. eu disse, como é que eu faço? Ele disse, tome esse telefone, ligue no telefone público. Ela vai marcar a hora, e quando ela marcar a hora, você vai nesse endereço.
lá na agência de correio, no final da Avenida Grande. Fiz a ligação, atendeu o Dona Ana, quem está falando aqui é um amigo de Pedroso. Isso eu sei. Amanhã, às 10 horas. Ok? Ok. Não dormi, né? Parece encontro clandestino. Não, era. E era. Eu me lembro que eu fui. Se eu não me lembro, era o Jardim, não sei se era lá. Eu sei que eu peguei um táxi, me lembro como se fosse um táxi. E deixei o táxi esperando em frente à casa. E como a gente fazia naquela época, eu estava de palma. E eu nunca tinha ouvido um microfone. Aí eu dei um salto. Quase morro. Você imagina que você nunca ter visto. Eu não sabia que tinha microfone. Alto-falante de mundo. Eu sei que vieram me pegar na. Eu entrei. Quando eu entrei, Dona Ana estava lá na sala, na biblioteca. Ela sentou. Aí eu disse, eu vim aqui, porque a conversa, essa. Por isso que não quero que converse. A criação lá da comissão, lá na comissão de justiça da Câmara, que eles cumprem para isso. Aí nessa hora vai entrando a doméstica com um café. É subjetivo. Quando ela saiu, aí tu conversou um pouco mais. E nem a doméstica queria saber da conversa. Aí ela disse, mentira, filho. Sacanagem, aliás. Se eu posso, pode. Ele está louco. Que não é verdade a notícia. Ela disse, agora Fernando, você entendeu agora por causa daquela sua pergunta. Você tem algum endereço aí na agenda sua? Eu digo, tem. Eles Fernando, certamente você está seguindo. Todas as coisas. É melhor você apagar da agenda. E eu fiquei sem saber o que fazer. Aí me lembrei de meu pai, que era comerciante de peça de automóvel, e ele dizia, ele tinha um código de custo e venda.